Tudo bem, gente? Capitão Fran aqui para mais um episódio falando sobre Jornada nas Estrelas. E dessa vez a gente vai fazer um resumo assim dos 35 episódios essenciais para quem nunca viu Jornada nas Estrelas conseguir se situar na história. Então fica aí que a gente já volta. Bem, gente, a Netflix acabou de colocar no catálogo dela todos os episódios de Jornada nas Estrelas com versões dubladas. Isso quer dizer que seriam, tipo, juntando as 5 séries, 31 temporadas, mais de 700 episódios. Então, né, a gente tava conversando, a Kel, minha namorada, né, tá? A gente tava conversando. E se a gente fizesse um vídeo fazendo um resuminho, ó, por exemplo, eu nunca vi Jornada nas Estrelas, mas eu quero, tipo, de uma maneira rápida, ver e entender pra ver a nova série. É, dá medo, né? Tudo isso de série, filme, dá medo. Você fala, ih, pera. Foi assim que você se sentiu quando eu falei? Foi, me senti forçada. Não fala que eu te forcei a assistir, eu não te forcei a assistir. Ela que começou a aparecer nas coisas de Jornada nas Estrelas, tá? Do nada, antes da gente namorar. Tinha que conquistar ele de algum jeito, né? O jeito óbvio era Jornada nas Estrelas. Bem, gente, então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista aqui, tá? De 35 episódios. Na verdade, a lista começou com 20. Aí eu vi, não tinha como fazer com 20. Então foi pra 26, que é uma temporada, né? Aí eu vi, tinha muita coisa legal de fora. Foi pra 30. Falei, não, mas tem 5 episódios que não tem como não entrar. Então tem 35. Então, gente, eu sei que tem gente que vai falar, mas eu não acredito que você não colocou aquele episódio. Vai ter. A questão é que não tem como resumir mais 700 episódios e tem coisa que vai ficar de fora. Muita coisa. Teve episódio que doeu falar, eu não acredito que eu não pude colocar esse. Tem arcos inteiros de personagens ali que são fantásticos e não deu pra colocar. É, só pra resumir a série, né? É, ter uma ideia geral. E o legal dessa lista que eu fiz é que, por exemplo, eu assisti essa lista toda. E eu achei, por exemplo, já essas edições fantásticas. Eu quero assistir essa, não quero assistir o resto. Só de você assistir e saber mais ou menos o que acontece em cada série, você não fica perdido nelas. Então você pode assistir só uma ou duas delas que você gostar. Sim, isso é interessante, né? E se você gostar de assistir toda essa lista e falar, nossa, eu adorei, volte e assiste tudo, do começo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, tá aqui o card pra você achar o episódio, tá? Que fala assim, que eu fiz a lista de como assistir todos os episódios já, tá? Então aí volte e assistir esse antes pra ver exatamente onde que bate o quê. Legal. Certo? Então vamos começar. Gente, outra coisa que eu quero falar, hein? Eu sempre coloquei aqui o primeiro e o último episódio de todas as séries. Tirando a série clássica, por causa que o primeiro é o episódio que introduz os personagens, né? Sim. Tem que introduzir os personagens, a gente precisa conhecer, né? Não tem como pular, você não vai conhecer o personagem. E o último, ele. E eu coloquei também o último episódio de cada série também, tirando de novo a série clássica, né? Que é pra você ver onde que acabou aquele começo, tá? Que normalmente o primeiro e o último episódio das séries acabam sendo conversando. Sim, claro. Bem, então vamos começar. Bem, o primeiro aqui da lista é o episódio Broken Bound de Jornada nas Estrelas Enterprise. Gente, o episódio Broken Bound é de 2 partes, mas vai contar como um só. Sempre que o episódio for duplo eu vou contar como um, senão não dá certo. Não, aí não dá, isso seria muito. Então vamos contar como um, tá? Então Broken Bound é um episódio, tá, de Jornada nas Estrelas Enterprise que se passa antes da série, antes do Kirk e do Picard. É ótimo, porque pra quem nunca viu, eu nunca assisti 1 hora, eu nunca assisti 1 minuto de Jornada nas Estrelas na minha vida, ele é pra quem nunca viu Jornada nas Estrelas, que ele vai te introduzir ao universo de Jornada nas Estrelas. Vai mostrar todo o relacionamento dos humanos com os vulcanos, o primeiro contato com os Klingons, o que é a Frota Estelar, que ainda nem tinha federação, as naves, as pessoas, introduz os personagens, é muito legal. Isso é antes da clássica, né? Antes da clássica, é o pessoal do Archer, tá? E aí a gente dá a sequência, tá? Eu vou pular pra 4ª temporada de Enterprise, no episódio duplo, que é Affliction de Vernsen, que é o episódio 15 e 16 da 4ª temporada, tá? Que na verdade esse episódio é muito famoso porque é o que vai explicar porque que as testas dos Klingons na nova geração ele me contou essa história. Ruborosa. Bem legal, viu? E porque que na série clássica ela é lisinha.
Então esse episódio que explica. E ó, outro dia eu tava numa discussão na internet e as pessoas falando, mas por que será que na série clássica era desse jeito e qual é a explicação? Ai, nunca deram explicação. Como assim nunca deram? Mas tem, né? Esse episódio aqui que eu tô falando, se a memória não me falha, é de 2005. Já tem a explicação há 11 anos e a pessoa falando, não, nunca deram. Você não assistiu, pô. E ó, O que você está falando? E a explicação é boa. O episódio é legal. E ó, Michael Dorn falou, Michael Dorn interpreta o Worf, tá? Na nova geração. Falou que não assistiu esse episódio. Na minha frente. Falou, não assisti esse episódio. Louco. Ele não sabia. Eu achei que era meio pra ter conversa, mas ele falou que não sabia o que eles fizeram. Olha que absurdo. Tudo bem. Depois desse, a gente vai para outro episódio da 4ª temporada de Enterprise, que também é famoso, é In a Mirror Darkly, que é o universo do espelho da Enterprise. Então você vai ver o pessoal de Enterprise dando esses uniformes que a gente está usando, o Archer, ele dá uma interpretação fantástica de William Shatner, porque ele dando o discurso parece o Shatner falando, tá demais o episódio, os efeitos especiais do episódio são fantásticos e você vê não é a Enterprise, né? Na verdade é Defiant, mas ela é igual a Enterprise, lutando com a tecnologia dos anos 2000, encarando outras naves, é genial. Todos que eu vi do universo do espelho foi muito bom. Eu gostei de todos que eu vi. Olha, esse deve ser provavelmente o melhor episódio de Enterprise. Eu não vi ainda, gente. E esse é o episódio que te introduz a uma ideia que tem Jonas Estrelas, que é um universo paralelo chamado Universo do Espelho, onde todo mundo é um pouquinho mais mal do que é. E esse episódio explica o background do Universo do Espelho, que é muito legal. Tá? E para fechar Enterprise, a gente vê Demons e Terra Prime, que não é o último episódio, na verdade é o penúltimo e o antepenúltimo episódio. E por que não o último? Porque o último episódio de Enterprise, na verdade, se passa durante a nova geração. Ele se passa 200 anos pra frente no futuro e é o Riker que tá contando a história. E sem falar que ele é um episódio de holodeck que o Riker e a Deanna Troi estão relembrando o que aconteceu. Mas aqui esse episódio, Demons e Terminal Terra Prime, conta a história das primeiras conversas para fundar a Federação. O último episódio, eles estão lembrando como é que foi a fundação da Federação, mas o principal é o Riker. Então, o episódio é bonitinho, mas ele pode ser retirado e o Terra Prime, né? o Terra Prime substitui com o final com o Archer dando um discurso sobre a união dos povos. Você vai ter lá os Andorianos, os Vulcanos, os Telaritas, sabe? O core da Federação sendo fundado. Então é bem legal e dá um final pra série muito mais emocionante do que o próprio último episódio. Tá? Pra finalizar direito, né? Aquele episódio é um final pra série. O outro seria tipo o bônus, né? Entendi, na verdade, entendi. Tá? Então, aí a gente já vai pra série clássica, né? Okay. Então pra série clássica a gente não vai pro primeiro episódio pro... The Cage, né? Não, o The Cage não. O primeiro episódio do Kirk se chama Where No Man Has Gone Before, onde nenhum homem jamais esteve. É um episódio um pouquinho mais fraco, na verdade, né? É o que o Gary Mitchell tem poderes mentais e tal. Esse episódio é um pouquinho mais fraco e tal. E a verdade é que todo mundo meio que conhece a história da série clássica, você não precisa... E nem todos os personagens principais são introduzidos. Então, eu achei mais legal já pular direto pro Balance of Terror, tá? Que é o episódio, na verdade, é o episódio 8 da primeira temporada, que é quando a gente vê pela primeira vez os Romulanos. E tem uma briga de nave fantástica entre a Enterprise e a ave de rapina romulana. E curiosidade do episódio, quem interpreta o comandante romulano é o ator que faz o pai do Spock. Ah, que interessante, né? Na verdade ele fez o Romulano, ele fez o Vulcano, ele também fez um Klingon nos filmes, então ele fez as três principais raças, né, o ator Mark Leonard. Tá? Legal. E esse episódio é fantástico, é genial, todo o negócio da briga, e você tem ali uma boa introdução para os personagens da série clássica, o Kirk, o Spock, o McCoy, o Uhura, o Sulu, o Scott, todos eles, até a Janice Rand tá no episódio. Ai, que legal! Né? Depois desse, tá, a gente agora vai pro The Manager. The Manager, que é um episódio de 2 partes, o único episódio de 2 partes, conta a história do The Cage, o episódio original. Ah, sim, esse é muito bom, gente. É. Eu gostei bastante. Na verdade, esse episódio, o que acontece? Vai ter um julgamento do Spock e eles vão assistir a viagem do Capitão Pike, o capitão que veio antes, tá, do Kirk, para explicar por que o Spock quebrou as regras.
é muito legal. Você tem ao mesmo tempo o pessoal do Kirk e tal interagindo, e você pode ver as aventuras do Capitão Pike, ver como E mostra uns sido. pedacinhos do The Cage, né? Mostra vários episódios, tal. A primeira parte nem tanto, mas a segunda parte mostra é praticamente só o The muito, Cage. E é muito legal esse episódio, inclusive ele passou no cinema nos Estados Unidos várias e várias vezes. Caramba, que interessante. Muito bem, aí depois desse a gente vai passar, tá? O 7º episódio da lista, a gente já falou de 6 episódios, o 7º episódio da lista é o Semente do Espaço, também da primeira temporada, que é o episódio do Khan, o famoso episódio que a gente tinha introduzido ao Khan. Sim. Esse episódio tá na lista por causa que introduz o que a gente chama do vilão mais famoso de Jornada das Estrelas. 2 filmes vão ter, ele mostra, e o Ricardo Montalbán interpretando o Khan é fantástico. A briga, o Kirk dá uma tesoura voadora. Como é que o Kirk resolve? Ele dá uma tesoura voadora no Khan. Tudo bem que eram os 2 dublês que deram a briga, né? mas tudo bem. E aí a gente vai pro Errand of Mercy. Errand of Mercy vai ser o primeiro episódio com os Klingons. A gente vai ter o ator James Carroll interpretando Kor, o comandante Klingon original, né? James Carroll que faleceu há pouco tempo. E o episódio é lindo, é tudo aquele que eles vão por Orgânia e tá à beira da guerra entre a Federação e o Império Klingon e tal. E na verdade os Organianos não são o que eles parecem ser, né? E eles impedem a guerra. Aquele episódio é fantástico, é lindo o episódio e tal, então por ser o primeiro episódio dos Klingons e por ter toda a história da guerra, é muito importante para você entender a história de Jornada nas Estrelas. E tem o Kor, né? Muito bem, depois desse vamos para o 9º da lista, Cidade à Beira da Eternidade. Ai, é lindo. E triste ao mesmo tempo. É triste, todo mundo coloca como o melhor episódio que o Jornada das Estrelas já fez na história. Tem alguns episódios que a gente pode falar que é bom, mas esse episódio é realmente fantástico. É demais, é demais. E triste. E esse episódio você tem vários dos personagens principais, mas o principal dele mesmo é o Kirk, McCoy e Spock voltando no tempo, conhecendo Edith Keeler, né? Interpretada pela Joleen Collins, que é uma atriz que fez muito sucesso. É bem legal o episódio, que não podia não estar nessa lista. Simplesmente não tinha não tem como. Muito bem, o 10º episódio da lista é o do Universo do Espelho, Mirror Mirror. Então vai ser o episódio que o Kirk, McCoy, o Uhura e Scott atravessam e conhecem as contrapartes no Universo do Espelho. Que o Spock tem a barbicha, que a gente vai ver exatamente como é que é o Universo Espelho. Esse episódio é demais, tá? Eu gosto desse. Esse episódio é muito. Gosto muito. Tá? E para fechar a série clássica, aí já veio aquele nerd lá. Mas como você não colocou, gente? Já falei, não tem como não colocar todos. Então o último que eu coloquei, tá, da série clássica, é da 2ª temporada, é o Jornada para Babel, Journey to Babel, tá? Que mostra os pais do Spock durante uma conferência que tá tendo na Enterprise. Vai ter o Andoriano que vai tentar assassinar o Kirk, tem briga de nave, o sindicato de Orion tá no meio do episódio. E esse episódio tem de tudo, tem investigação, o McCoy sendo cirurgião, briga no espaço, briga na nave, diplomacia da Frota Estelar, da Federação. É muito bom esse episódio e eu escolhi esse para fechar a série clássica. Nesse ponto seria que você iria estar nessa lista para os filmes da série clássica, né? Que seria o filme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas vamos falar a verdade, se você nunca viu nenhum deles, não assiste nenhum, nem o 5, tá? Assiste o filme 2, Heredicão, o 3, o 4 e vai pro 6, não assiste nenhum, nem o 5, tá? Eles são, a não ser que você esteja amando, tá achando tudo isso lindo, fantástico, aí assiste. Mas se você tá meio em cima do muro, pula 1 e pula o 5, tá bom? Bem, entramos na era nova geração e como eu falei, tem que ter o primeiro episódio, tá? Encounter and Farpoint, que ficou traduzido para Longínqua, tá? O episódio é de 2 partes e você vai ter a introdução do pessoal do Picard, né? O Picard, o hiker sem barba, tá? O Data. Coisa rara de se ver. O legal é que eles explicam o que é cada um dos personagens. Você tem o chefe O'Brien no episódio, você vai ter a primeira vez a participação do Kill, que nesse ponto, apesar, eu adoro o Kill. Eu amo o Kill, mas ninguém gosta do Kill nesse episódio. Nesse episódio ninguém gosta do Kill. Mas depois você se apaixona por ele, mas nesse episódio ninguém gosta do Kill. Você vai odiar ele nesse episódio. E é um episódio muito inteligente, é um episódio legal, ele mostra bem tá, o que vai acontecer, é bem legal para dar uma introdução para a nova geração. E aí a gente vai pular para a 2ª temporada para assistir o episódio The Measure of a Man,
que é o famoso julgamento do Data, que ele tem que ganhar o direito civis dele. Esse é bom, esse é bom. Esse provavelmente também é um dos melhores episódios que a Jornada já fez, tá? E ó, é muito profundo o episódio de algumas coisas, tá? O julgamento, a discussão que o Picard tem, né? O Patrick Stewart tem com a Gaina, que é interpretada pela Whoopi Goldberg, sobre direitos civis. Animal. É muito bom, é o famoso. Não tinha como não colocar esse episódio, tá bom? E aí a gente vai pra terceira temporada da Nova Geração, com o episódio Yesterday Enterprise, que é quando a Enterprise D, a Enterprise do Picard e a D, encontra com o pessoal da Enterprise C, né, que tem uma capitã, Rachel Garrett, que a Denise Crosby faz uma participação especial, que a personagem dela falece durante, né, a primeira temporada, mas aí, como é um universo paralelo, né, uma linha alternativa, vamos assim dizer, então ela pode estar lá. É bem legal o episódio, é lindo, tá, tem cenas muito legais, e se passa durante uma guerra com os Klingons, né, então tem todo o negócio dos Klingons e também tem todo o negócio dos Romulanos, tá, o episódio é muito bom. Muito bem, depois do Yesterday Enterprise, a gente vai pra metade, a gente vai pro episódio 15 da lista, The Best of Both Worlds. Esse episódio é colocado como um dos melhores episódios de Nossas Estrelas também. Você tem o Picard assimilado, né? Esse é demais, esse é realmente demais. É muito bom. É bom que seus comentários estão muito bons, né? Esse episódio é demais, esse episódio é muito bom. São todos comentários fortes que convencem as pessoas a assistir o episódio, né? Mas de verdade o episódio deve ter sido um dos maiores orçamentos da Nova Geração, mostrar os Borgs. E assim, não é a primeira vez que aparecem os Borgs, mas essa vez eles retratam o Locutus, o Picard como Locutus. O Riker tem que assumir o comando da Enterprise. Nossa, é muito legal. Eu adoro os seus comentários. É bom, é legal, é demais, é divertido, né? Mas realmente o episódio vale muito a pena ver, assim, é qualidade de cinema esse episódio, tudo bem? Depois desse a gente também vai para outro episódio de 2 partes, agora da 5ª temporada, se chama Unification, que é quando o Spock aparece na Nova Geração. Então vai ter o Spock, vai ter o pai do Spock, o Sarek, tá no episódio também. O Picard vai atrás dele, tem todo o negócio do duelo mental. O Spock ensinando o Data a fazer o famoso beliscão vulcano. E interessante, a gente também tem a Denise Crosby interpretando a filha da Tasha Yar como uma comandante romulana nesse episódio, tá? E aí então, esse episódio, ele na verdade explica o que o Spock tá fazendo em Romulus no filme de 2009 da Era J.J. Porque ele estava em Romulus. Né? Porque de onde vem o relacionamento dele com o comandante Nero? É porque ele foi pra Romulus nesse episódio. Legal. E você ter o Spock de volta é sempre legal, né? Muito bem, depois desse 17º episódio da lista, The Inner Light, a luz interior. Esse é o famoso episódio que o Picard toca flauta, né? Ele na verdade, sem querer estragar o episódio, mas ele vai viver uma outra vida como uma pessoa comum. Sim. Ele vai descobrir o que é ter uma família, né? Olha, esse eu acho que é um dos episódios da Nova Geração lindos, assim. É muito lindo esse episódio. Maravilhoso. Acho que é o melhor, não é? Muita gente coloca como o melhor episódio que a Nova Geração fez. É um episódio que você não vai ter tiro, não vai ter briga, não vai ter explosão. É simplesmente lindo, né? É uma coisa de se emocionar, né? Sim, por causa que logo quem tá acompanhando essa lista aqui, que viu que no primeiro episódio ele fala que ele não conseguia, que ele achava ter crianças numa nave estelar uma coisa ruim e tal e coisa. E nesse episódio final ele falando que ele nunca entendeu o que era o prazer de ter um filho, ter uma criança. E esse episódio é o que completa, explica isso pra ele. A partir desse ponto eu vejo que ele se torna um personagem muito mais completo. Eu sempre esqueço. Esse episódio é de chorar. Porém eu não choro, mas é de chorar. Não chora comigo, né? Com tudo, com os outros ela chora. Muito bem, gente. Depois a gente vai pro primeiro episódio de Deep Space Nine chamado O Emissário. Tá? Assim, você vai ver que não tem a mesma qualidade dos outros episódios dessa lista, mas por ser o primeiro episódio de Deep Space Nine, que mostrar
o que eles estão fazendo em Bajor, de onde veio a estação espacial, quem é cada personagem. Pra você conhecer, né, os personagens. Sim, é importante. E esse episódio vai ser muito importante no último episódio de Seis Nine, que é fantástico o episódio, tá? Por causa da ligação dele de chamar emissário, porque os comandante Sisko nessa época, ele é o emissário dos profetas, que são uma entidade religiosa pros bajorianos. E isso vai ser muito importante na série. Nossa, vai ser a série inteira, né? Por isso que é importante colocar esse episódio pra entender por que ele é o emissário, de onde vem isso. Muito vermelho? Sim. Então troco? Não. Vamos fazer só a introdução. Aí a gente... Tá bom? Tá. Aí a gente o quê? Não vai começar a rir. A gente nem falou nada pra você começar a rir. Parou? Não, né? Não. 1, 2. Caralho, eu nunca consigo gravar com você. Deu pra entender por que eu não chamo ela pra fazer vídeo comigo? Dá pra entender por que é sempre muito de vez em quando que ela aparece? Tudo bem, gente? Capitão Fernando aqui para mais um episódio de Falando sobre Jornada das Estrelas. E dessa vez a gente vai fazer uma lista para você dos episódios que quem nunca viu Jornada das Estrelas pode assistir para ficar situado.